noite a todos. Amém. É muito bom estar aqui mais uma vez, hoje na quarta noite, né, do Projeto Caleb. Nós tivemos aí uma noite que nós não tivemos, então hoje seria a quinta, mas hoje é a quarta. Eu quero aproveitar e dar uma boa noite aqui ao pessoal da live também, tem pessoas aqui pelo Instagram, tá bom? Assistindo aí, muito obrigado pela audiência também, certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao programa de ontem, né? Ao assunto, na verdade, não ao assunto de ontem, mas hoje nós vamos falar sobre um outro assunto. E eu creio que amanhã, na verdade, nós vamos responder a dúvida de Manu. A dúvida que ela lançou aqui ontem. E hoje, no caso, nós vamos comentar um pouco a respeito. Eu vou falar a verdade para vocês. Hoje foi corrido para mim, viu? Que, eu fui na casa de uma pessoa para poder baixar o arquivo, né, para poder fazer um estudo bíblico lá no Centro de Recuperação. E o estudo lá no centro que nós fizemos hoje foi as 5 colunas da verdade. E é uma série do grande conflito que nós estamos fazendo. E nós vamos, na verdade, na semana que vem, entrar em um assunto muito profundo. Aí, eu sei que, enfim, foi muito bom hoje. Mas aqui nós vamos falar sobre o retorno do rei, certo? Nós falamos ontem a respeito da origem do mal, que o mal veio a existir, né, por meio de um anjo rebelde, que este anjo rebelde se rebelou contra o governo de Deus. Nós deixamos bem claro isso, que Deus não criou o mal, mas havia a possibilidade do mal existir. Entendeu? Porque Deus criou suas criaturas livres. Mas quando é que vai acabar todo esse sofrimento? Quando é de fato que vai deixar de existir tudo isso? Vocês já devem ter ouvido falar, né, que o mundo vai se acabar. E eu nasci em 93, né? E quando chegou ali perto dos anos 2000, havia uma expectativa, né, que tinha uma profecia aí de Nostradamus que dizia assim: 1000 chegará e de 2000 não passará. Não é isso? E tiveram outras pessoas já antes, né, que marcaram para um grupo de pessoas, o movimento Millerita marcou para 1844. E outro grupo marcou a volta de Jesus ao fim do mundo para o ano de 1914, foi o ano da Primeira Guerra Mundial. Mas será que nós temos respaldo bíblico para fazer isso? Vamos ver o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24. A gente vai passear por alguns capítulos da Bíblia. Mateus capítulo 24, nós vamos ler aqui. Ouça o que está escrito em Mateus 24. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, certo? A partir do verso 3. Acompanhe comigo Mateus 24, verso 3. Ouça o que está escrito nesse texto. Todos acharam aí? Mateus 24, verso 3. Olha só o que está escrito em Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras, o amigo aqui na frente não achou ainda, né? Ajuda o Rafael aí. Mateus capítulo 24.
24, 3, ó. 3. Está escrito. Vamos orar? Antes da oração? Antes da leitura? Pai querido, nós te agradecemos porque estamos aqui e te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da tua palavra escrita nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando aproximaram-se dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja que a pergunta aqui é: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? São duas perguntas em uma só. A pergunta aqui é a seguinte: quando vai acontecer a tua volta? E segundo, o que vai acontecer? Primeiro, nós temos que destacar o seguinte: o que vai acontecer? Jesus responde no verso 4 dizendo assim: vede que ninguém vos engane, porque virão falsos cristos e falsos profetas, né? Aí diz o verso, a Bíblia diz no verso 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Lá no versículo 11, no versículo 24, fala de falsos cristos e falsos profetas. O que é isso? São pessoas que dizem assim, eu sou o Messias, entendeu? Falso Cristo é isso. Na época de Jesus já acontecia de pessoas se manifestarem e dizerem que eram o Messias. Mas, no caso aqui, agora, no tempo do fim, não é diferente. Ou seja, haverão pessoas, ou há pessoas que dizem que é o Messias. Tem um cidadão aí paranaense aí, né? Ele era todo... O nome dele é Henrique. Isso, Já vi Henrique Cristo. Aí ele fica, olha, eu sou Jesus e tal. Até o Danilo Gentili fez uma pegadinha com ele, né? Que o Danilo Gentili fez assim, nós vamos tomar um vinho, aquele programa de noite. Vamos tomar um vinho. Aí ele, aí pronto. Aí ele pegou e botou água no copo. Mas isso daí não é vinho, disse o cara. O senhor dá seu jeitinho aí, vai. Vai ver se eles falam transformar, né? Sim, exatamente. Aí o pessoal bota esse vídeo aí nas redes sociais, dizendo como se identifica, assim, se identifica um falso profeta. E aí exatamente é o que acontece. Veja, a Bíblia fala aqui, né, de falsos cristos, falsos profetas, mas porém a Bíblia também fala a respeito de guerras e rumores de guerras. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E a Bíblia menciona aqui, né, que haverá o quê? Nação contra nação, reino contra reino, e a palavra vem dizendo aqui que isso tudo aconteceria, mas seria o princípio das dores. Agora eu preciso dizer uma coisa para vocês. Hoje as pessoas veem essas coisas acontecer e falam assim, mas isso tudo é o princípio das dores. Ainda? Do tempo que existe guerra, já aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, é o princípio das dores? Eu creio que nós já estamos no fim ali mesmo. Existe uma diferença entre fim dos tempos e tempo do fim. Ou seja, fim dos tempos é o que nós estamos vivendo. O tempo do fim é quando a porta da graça se fechar. Então, os sinais são esses. Guerras, maremotos, entendeu? Terremotos. Tudo isso está acontecendo? Está acontecendo, né? Guerras, maremotos, vulcões, essas coisas, tudo isso
o homem destruindo a natureza, e tem também, né, homem com homem, mulher com mulher, essas coisas assim, que tudo isso são sinais. Se a gente for abrir a Bíblia aqui, a gente vai passar a noite falando só dos sinais. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. O maior sinal da volta de Jesus, sabe qual é? Está no verso 14. E será pregado este evangelho do reino a todo mundo, e por testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado em todo o mundo. E por quê? Porque lá em 1 Pedro 3, em 2 Pedro 3,9 diz que Deus quer dar uma chance para que todos se arrependam. Entendeu? Deus quer dar uma oportunidade para que cada um se arrependa. Então, ele está dizendo que o evangelho será pregado em todo o mundo para que todos tenham oportunidade de salvação. Naquele dia, as pessoas digam assim, olha, eu não tive oportunidade, o Senhor não me deu chance, o Senhor foi muito apressado. Não, todo mundo está tendo uma oportunidade. Agora, como é que vai ser a volta de Jesus? É interessante que aqui na Bíblia menciona algo que é chamado de grande tribulação. Essa grande tribulação, na verdade, ela antecede a volta de Jesus. E como é isso aí? A grande tribulação tem a ver com ali a implantação da marca da besta, o decreto de perseguição ali aos cristãos, que está em Apocalipse 12, 17, entendeu? Fala assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quer dizer, haverá uma perseguição aos cristãos. Então, meus amigos, a volta de Jesus, ela, no caso, será um momento em que ali as pessoas, a volta de Jesus, ela vai acontecer no momento em que as pessoas estiverem num mundo assim tão tenso, um clima tão tenso no mundo. Lá em Daniel fala de tempo de angústia. E aí? Angústia de Jacó. Tempo de angústia. Isso. Agora, como será a volta de Jesus? Está no capítulo 24 mesmo, versículo 29. Mas antes de eu ler essa questão da volta de Jesus, eu só preciso responder a pergunta que ficou no ar, certo? Que eu deixei uma pergunta no ar, estou aqui me passando de responder. Que pergunta foi? É a pergunta quando? Quando é que Jesus vai voltar? E aí, você sabe? Quando é que ele vai voltar? Verso 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. A Bíblia diz que nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Aí ele dá um exemplo, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque comiam, bebiam, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e não perceberam, até que Noé entrou na arca. A Bíblia diz que veio o dilúvio e levou a todos, e assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Quer dizer, ninguém sabe. A volta de Jesus será um evento surpresa, entendeu? Será algo que vai ser surpresa para todo mundo. Ninguém está sabendo o dia e a hora. E por que ele não disse o dia e a hora? Porque assim, se Jesus dissesse o dia e a hora que ele iria voltar, o que iria acontecer é o seguinte: as pessoas se preparariam na última hora. Um exemplo, uma festa de casamento. Você não se prepara uma semana antes. Claro que você pode arrumar ali uma roupa, um look, alguma coisa assim, mas você não vai se vestir uma semana inteira preparado para o casamento. E quando Jesus Cristo fala assim,
que o dia e a hora ninguém sabe, é porque na verdade ele está dizendo que nós temos que estar preparados a todo tempo. E mais à frente aqui ele vai dizer que nós temos que vigiar. Aí ele diz assim no verso 40, estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Estarão, pois, dois no moinho, né? Duas no moinho, trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora que vem o vosso Senhor. Aí que está a questão. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não adianta marcar o dia e a hora da data da volta de Jesus, que não vai adiantar. Você pode marcar para 2030, 2027, 2028. Não tem como saber. O dia que chegar o relógio divino, aí é que ele vai voltar. Agora, sim, como será a volta de Jesus? O verso 29 diz assim: logo em seguida a grande tribulação que haverá daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Veja que aqui tem uma sequência de coisas, a tribulação, né, que acontece, o sol se escurece, a lua não dá sua claridade, e também a Bíblia fala que as estrelas caem no firmamento, caem no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Você imagina que situação? A terra não vai estar assim do jeito que está agora. A terra vai ser sacudida com a presença da volta de Jesus. Por quê? Porque ele vem de forma visível e literal, diz o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O verso 31 diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, dos quais reunirão os seus escolhidos de uma a outra extremidade dos quatro ventos, né? Ou seja, o Senhor Jesus ele vem com quem? Com os anjos. Os anjos virão com Jesus. Mas Paulo faz uma declaração muito interessante sobre a volta de Jesus. Eu quero aqui só enfatizar isso aqui, né? Porque, veja, Jesus aparece de forma visível. O anjo do Senhor, os anjos do Senhor virão com ele. Mas o detalhe é que quando Jesus estava subindo lá para o céu, apareceram homens ali que supostamente eu creio que sejam anjos. E ali, né, os apóstolos estavam assim, olhando para cima. E a Bíblia diz que esses homens olharam ali para eles e disseram assim: varões galileus, este Jesus que subiu agora para o céu, virá da forma como viste subir. Como foi que Jesus subiu? De forma corpórea, numa nuvem, e ele possivelmente lá no céu foi recebido com os anjos. E esses homens aqui, né, esses varões que Atos 1, verso 11 declara, possivelmente tenha sido esses homens de branco que estavam ao lado dos apóstolos, possivelmente tenham sido anjos. Entendeu? Porque eles deram uma declaração muito importante, que Jesus Cristo vem da mesma forma como ele subiu. Então ele subiu de uma maneira visível, que todo mundo viu. E ele vai descer da mesma maneira. Agora, o que acontece? Existe uma pregação por aí que ela surgiu de uma maneira mais recente. Ela é uma pregação onde as pessoas dizem que Jesus vem de uma maneira secreta, chamada arrebatamento secreto. Nós temos que ter cuidado com essa crença. Porque assim, nós temos que respeitar todas as religiões, todas as igrejas e tal. Mas a Bíblia não ensina
que Jesus vem secretamente. O texto que é usado para o arrebatamento secreto é esse que eu li de Mateus 24:40, quando fala: estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Mas quando você volta para o contexto ali, você vai perceber que está falando do dilúvio. Entendeu? E quando se trata do dilúvio ali naquela questão, eu faço uma pergunta. Quem se salvou lá no dilúvio? O poupado, o deixado ou o levado? Os deixados é que vão, né? O deixado foi que se salvou. Porque ó, o texto declara aqui em Mateus 24, verso 37 em diante, que o dilúvio veio e levou a todos a destruição. Entendeu? Então quando Mateus fala assim, estarão dois no campo, um será levado e o outro deixado, quer dizer que um será levado pela destruição. O deixado é que vai se salvar. O deixado é o que se salva. Entendeu? O poupado é o que se salva. Aí não, o arrebatamento secreto faz da seguinte maneira. Eles pregam da seguinte maneira, que o poupado é o que se perde. É o que fica, né? E o levado é levado para o céu. Você vê o risco de você interpretar a Bíblia de qualquer maneira? Agora, eu quero ler um texto de Paulo que eu acho que é muito importante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, nós vamos encontrar algo muito importante. 1 Tessalonicenses 4, ó. A volta de Jesus, ela acontece de maneira visível, literal, como eu estou dizendo para vocês. Mas agora, o que vai acontecer nesse texto aqui? 1 Tessalonicenses 4, verso, aqui a partir do verso 16. Ajuda ele aqui. Pronto. Eu tô aqui. Eu já achei. 1 Tessalonicenses 4, 16. Ela fala que nem Leonor, né? Isso. Leonor o nome, né? chama de eu de Vital e Vital de Jeremias. Aí ela tá assim, né? 4 com 13, né? 4, 13, né? 4 com 13. Pronto, aí, ó. Acertei, tá bem. Depois de Colossenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Já, eu vou ler aqui, tá? Para a gente ganhar tempo. Está escrito, ó. Porque mesmo o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ó, quando acontecer a volta de Jesus, o que vai acontecer é o seguinte, ó. A primeira coisa que vai acontecer, segundo Paulo, é se ouvir um som de trombeta nos 4 cantos da terra. Existe um outro texto que é 1 Coríntios 15, que fala a respeito disso. E aí, então, o que acontece? Ó, a trombeta soará. E aqui diz que o Senhor vai dar uma ordem. E que ordem é essa? Levantem vocês que estão no pó da terra, ressuscitem. Ou seja, os justos, aqueles que viveram com Cristo, que morreram aqui na terra, mas que aceitaram a Jesus como Salvador, eles ressuscitarão para a vida eterna. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que
a Bíblia diz que os justos ressuscitarão primeiro. E eu digo uma coisa para você. Falo uma coisa para você hoje. O cemitério hoje é um lugar de muita tristeza, né? A gente vai para velório, chega lá, se entristece, se abate, né? Mas vai ter um dia que o cemitério vai ser um lugar de festa. Porque muitos dos mortos que ali estão dormindo na sepultura ressuscitarão para se encontrar com o Senhor. E tem um detalhe, a Bíblia diz que eles ressuscitarão não com um corpo mortal, mas um corpo imortal. Aqui no versículo 17 ainda diz assim, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. O texto é bem claro. Primeiro, a primeira coisa que vai acontecer com relação à volta de Jesus é o seguinte: os justos mortos ressuscitam, e aí os ímpios, no caso que estarão vivos, entrarão em desespero. Está em Apocalipse capítulo 6, que os reis, os grandes, os comandantes, ali, né, eles procurarão se esconder nas cavernas, dizendo assim, chegou o grande dia da ira, e agora quem pode suster-se? Caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que está no trono, para que nós não vejamos. Mas só que há uma profecia que está no Evangelho de Mateus e também está em Apocalipse 1, verso 7. Em Mateus 26, verso 64, Jesus, respondendo ao sacerdote, disse que quando ele voltasse, os que o crucificaram ressuscitariam para ver a sua vinda. Ou seja, ele falou, eu sou. Quando perguntaram, tu és o Messias? Eu sou. Mas um dia me vereis à direita no Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E lá em Apocalipse 1, verso 7, está escrito que eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, inclusive aqueles que os traspassaram. Quer dizer, haverá uma ressurreição especial. Aqueles que morreram, que crucificaram Jesus e morreram, eles ressuscitarão para ver a volta de Jesus. Agora você imagina que situação, aqueles homens que cuspiram na face de Jesus, que fizeram tudo que fizeram com Cristo, eles terão que ressuscitar para ver aquele momento. Deve ser um momento de desespero, hein? Mas, meus amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não haverá coisa comparada a essa alegria que os justos terão nesse momento aqui. Porque entes queridos nossos que a morte arrebatou, no caso, nós teremos ali a oportunidade de ver. Entendeu? Nós teremos a oportunidade de abraçar pessoas que não nasceram aqui, bebês que, no caso, morreram no parto. Os anjos entregarão ali as suas mães, entendeu? Será uma coisa muito, muito incrível. Agora você imagina, a palavra de Deus, ela declara ainda uma outra coisa muito importante. Está escrito em 1 Coríntios 15, uma promessa. E aqui nós vamos fechar, nós vamos estar já fechando praticamente aqui com esse texto. Em 1 Coríntios 15, também comenta a respeito da volta de Jesus. Só que aqui, Paulo, ele dá detalhes que em Tessalonicenses ele não fala. Você quer ver o que ele fala aqui? Ele fala assim, ele diz uma coisa,
1 Coríntios 15, verso 50. Diz algo muito interessante. Você quer estar preparado para o reino de Deus? Você quer receber um dia a eternidade? Então, presta atenção nisso que Paulo vai falar aqui, ó. Versos 50. 1 Coríntios 15, 50 diz assim, ó, isto vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Quer dizer, ó, esta matéria, o pecado, não poderá entrar no reino de Deus. Lá em Apocalipse 21, 27, diz que, no caso, na Cidade Santa não haverá pessoas que entrem ali, no caso, com abominação, com mentira, porque só entrarão aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Aí no verso 51, Paulo diz assim, ó, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, ó, de novo a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E aí Paulo está dizendo aqui, ó, que este corpo aqui será transformado. Os vivos que estiverem, as pessoas que estiverem vivas por ocasião da volta de Jesus, elas terão um corpo imortal. E Paulo vai dizer assim, porque é necessário que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Então, a promessa da palavra de Deus aqui é que, ó, quando Cristo voltar, os justos serão separados dos ímpios. Essa é a grande questão. Justos de um lado, ímpios do outro. E os ímpios estarão em desespero, indo de um lado para outro. E os justos estarão dizendo assim, esse é o Deus a quem eu esperava. Amém. Então, existe esta promessa da volta de Jesus. E Jesus havia prometido isso aos apóstolos lá em João 14, versos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. É uma promessa para você. Mas só vai subir quem estiver preparado. Não pense você que vai subir assim quem está levando ali de qualquer maneira. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos que estar preparados para esse momento. Agora, quando a trombeta tocar, o que vai acontecer? Os anjos vão descer aqui. E quando o anjo do Senhor descer aqui, ele vai dizer assim, ó, Margarida, vim te buscar para a eternidade. E ainda vai perguntar, cadê aqueles filhos que eu te dei? Isso. Leonor, eu vim te buscar para a eternidade. Rosinha, vim te buscar para a eternidade. Está entendendo? Então, todos nós temos que estar preparados. Eu já contei para alguns de vocês uma coisa que aconteceu comigo alguns meses atrás. Mas vale a pena contar para vocês novamente, que inclusive temos até amigos aqui na live que não ouviram. Eu me lembro que eu estava preparando para pregar na igreja do Moraes. Era uma sexta-feira de noite. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu dormi. Eu iria pregar sobre Pedro, sobre aquela parte que Pedro anda sobre as águas, mas aí o que aconteceu? Aconteceu que quando eu dormi, eu tive um sonho. E eu ando direto na casa da irmã de Roberto, né, de Jacinta, e eu
ando lá, faço culto, faço orações. Nós fizemos até um evangelismo desse lá na casa dela, sabe? O fato que aconteceu foi que no sonho eu via as filhas de Jacinta e a neta, né? Tudo juntas ali, e o fato é que elas glorificavam e diziam glória a Deus, porque Deus mudou a nossa vida, Deus transformou a nossa vida. Mas amigos, enquanto elas estavam assim nessa situação, acontecia que o clima mudava. E aí, quando o clima mudava, o que acontecia? Algo estava acontecendo, a terra começava a balançar e o clima ficava escuro, tudo escuro. E resultado, Jesus estava voltando naquele sonho. E aí, então, quando eu assim percebo num determinado momento, eu vejo uma cova se abrindo dentro do cemitério. E aí, quando essa cova se abre, era exatamente a cova de Elias, que Elias ressuscitava e saía do túmulo e dizia: cadê minhas filhas? Cadê meus queridos? Cadê minha família? E elas lá: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí Elias chegava e abraçava, e a família se preparava para subir para o céu. Isso foi um sonho. Eu só dormi 3 horas quando eu tive esse sonho. E eu fiquei o dia inteiro pensando nesse sonho. Por quê? Porque foi uma mensagem da volta de Jesus. E para concluir, irmão Elias está sepultado aqui, e minha mãe está sepultada ali aos pés de Elias. Aí quando eu fiquei pensando nisso, eu pensei: meu Deus, como será também não ver minha mãe também ressuscitando, me procurando? Mas meus amigos, a volta de Jesus é real, ela vai acontecer. Nós não sabemos o dia e a hora, nem nada, mas nós sabemos que Ele está voltando. Agora nós precisamos estar preparados. Que dia é que você vai viajar para Salvador? E aí, tem planos para viajar para Salvador? Tem planos para viajar no final do ano? E aí, o que você vai fazer? Eu tenho plano para viajar e aí? Em junho. Então, mas é isso que eu estou falando. Tem planos para viajar? Então, o senhor já está se planejando de agora. Então, tem planos para viajar para a eternidade? Amém. Faça esse plano a partir de agora. Eu quero convidar vocês que ainda não tomaram aquela decisão de estudar a Bíblia, ainda não tomaram aquela decisão por Jesus, a se prepararem a partir de hoje. Porque Jesus está voltando. E Ele vai um dia reunir a família. Você já pensou, a família do céu, toda reunida com a família da terra? E aí, um dia, o Senhor Jesus vai poder abraçar você, Roberto, e dizer: Roberto, que bom ter você aqui. Rosinha, que bom ter você aqui. Tamires, que bom ter você aqui. Valeu a pena o sofrimento que nós passamos. Mas agora nós ouviremos o louvor. E depois do louvor nós temos que, enquanto o louvor estiver sendo cantado, nós temos que meditar, parar, decidir, se preparar para a volta de Jesus. Tome essa decisão. Depois eu vou pedir uma oração para um caso que aconteceu de ontem para hoje, viu? Muito pesado. Solte o menino aí, né? Que nós possamos ter a certeza de que nós
nós vivemos aqui neste mundo, mas que Jesus, Ele virá para nos buscar. E nós precisamos sempre ter essa esperança em nossos corações. Breve o dia quando Cristo voltar e a noite não existirá.
Vocês querem estar preparados para esse momento? Se Deus quiser, Nova Jerusalém, cidade de ouro. Jesus está às portas. Existe uma música, né, que o Quarteto Altos do Rei canta sempre no início da voz da profecia: breve Jesus voltará. E por quê? Outro dia alguém falou para mim assim, o texto de Hebreus 10, 37 e 38 fala assim: porque dentro em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. E aí, né, a pessoa falou: mas isso daí, não acredito que Jesus vem em breve, não. Mas quando a Bíblia fala que Jesus vem em breve, é porque é urgência. A volta de Jesus é comparada a um ladrão. Será que o ladrão avisa a você, Roberto, a você, Rosinha, que vai chegar aqui e vai roubar a tua casa tal dia, tal hora? Não vai chegar. Então, já está preparado, né? Isso, a pessoa tem que estar preparada. Então, quando a Bíblia fala que a volta de Jesus é comparada a um ladrão, é porque nós temos que estar vigilantes. E eu gostaria só de dizer aqui para vocês, todos nós sentimos saudades de alguém, né? A gente vai falar um pouco sobre o tema da morte em outro dia, mas a gente precisa estar preparado para esse grande reencontro. Imagina, irmão Elias te procurando, Roberto. Cadê Roberto? E de encontrar e abraçar você e você ir para o céu junto com ele. Glória a Deus. Deus vai trabalhar assim na nossa vida se a gente entregar nosso coração a Ele. Vamos orar nesse momento. Ó Deus querido, muito obrigado por esta mensagem de hoje, pelo aprendizado, aonde nós aprendemos que por meio da Sua palavra, o Senhor ensina que Jesus voltará e virá de uma maneira visível, literal, corpórea, para assim estabelecer o seu reino para sempre. Amém. Ó Deus, tenha misericórdia de todos nós, que o Teu Santo Espírito habite em nosso coração e que assim nesse momento, aqueles que estão tomando uma decisão por Jesus, que nesse momento sejam transformados pelo Teu poder. Amém. Eu entrego, Deus, a vida aqui de cada amigo que está aqui participando desse programa, seja do Roberto, da irmã Rosinha, da Tamires e dos outros demais aqui também, Senhor, que precisam do Teu poder, Senhor. Agora, Senhor, toma a nossa vida em Tuas mãos e esteja, na verdade, nos ajudando a se preparar para esse grande momento, o momento da volta de Jesus. É em nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe e cuide de todos nós. Um pesar dos pesares que Deus para casa. Vou pedir perdão porque cheguei atrasado. Foi um irmão de meu genro que mataram aí em Tubirimbau e o Amparo. Eles são do Mundo Novo. Fui enterrar hoje no Mundo Novo. Ele chegou em casa, abriu a porta do carro. Quando ele abriu a porta do carro, recebeu a balada. Aí caiu, os sujeitos vieram, acabou pá. Eu quero que ore pela família, porque é de Deus. A mulher disse que não viu comentar, ele nunca comentou dentro de casa que ele era jurado. Ele era jurado de alguma coisa. Algum erro aconteceu. Porque hoje estão se matando, brincando, bem na verdade. Mas esse caso está muito pesado para ser uma brincadeira. Então é pela família que eu estou pedindo. Por ele já ter entregado a Jesus debaixo do céu. É pela família que eu conheço. Aí me perdoe, mas faça uma oração aí pela família dele. E ora pelo lanche também.